coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Nós falamos já durante 2 quartas-feiras aí a respeito desse deixar o velho homem para assumir o novo. E o novo homem, ele é segundo a imagem daquele que o criou. Nós lemos aqui nesse texto. Ora, isso diz respeito às qualidades originais, aquilo que nós sempre temos falado. Quando Jesus Cristo veio, ele morreu e ressuscitou para nos restaurar nas qualidades originais, ou seja, a imagem de Deus restaurada em nós. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e nós então devemos retornar a essa posição por meio de Jesus Cristo. Quando o apóstolo João escreveu dizendo: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, significa que a manifestação de Jesus Cristo tira de sobre nós todo o jugo do diabo no qual nós estávamos antigamente. Isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que antigamente nós estávamos na qualidade de filhos da ira, desobedientes, e nós andávamos segundo o curso desse mundo, fazíamos a vontade da carne. Nós andávamos então segundo a nossa natureza terrena. Mas uma vez que Jesus Cristo se manifestou e nos restaurou nas qualidades originais, nós temos a condição, a capacidade para fazer morrer essa natureza em nós. Então é uma luta que nós estamos nela para o nosso aperfeiçoamento. Isto se chama santificação. Nós vamos deixando uma vida anterior, uma vida de pecado, para uma vida na presença de Deus, para uma vida santa diante de Deus. Deus não admite pecado. Em tempo algum, Deus admitiu o pecado, e jamais Deus vai admitir pecado. Porque a nossa natureza foi corrompida pelo pecado, esse corpo não pode entrar no céu. 1 Coríntios 15:50, o apóstolo Paulo vai dizer que corpo, ou carne e sangue, não pode entrar no céu. Não vai entrar no reino de Deus. Esse corpo não pode entrar, porque esse corpo está corrompido pelo pecado. A natureza terrena, esse corpo que foi formado da terra, ele permanece na terra e ele vai se deteriorar na terra.
Na volta de Jesus Cristo, os corpos daqueles que já morreram vão ressuscitar glorificados. É a glória de Cristo que vai se manifestar neles. O apóstolo Paulo está dizendo aqui. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. É o corpo glorificado. E aqueles, e eu espero que sejamos nós, estando vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos. Jesus Cristo vai transformar o nosso corpo num corpo glorificado, porque esse corpo não pode entrar no céu, esse corpo está corrompido. Também é por isso que, escrevendo aos Coríntios, o texto que nós já lemos aqui várias vezes, capítulo 4, versículo 16 a 18, o apóstolo diz: por isso não desanimamos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, esse corpo, todavia o nosso homem interior se renova de dia a dia. Nós somos santificados de dia em dia, na presença do Espírito Santo, na colaboração do Espírito Santo conosco, para abandonarmos o pecado. Esse corpo, ele se corrompe, ele está debaixo do jugo do pecado. Eu disse em outra ocasião, esse corpo, o nosso corpo, é a parte mais próxima do mundo. É pelo corpo que o diabo vem para nos atingir. Ele não vem diretamente na nossa alma, e muito menos no nosso espírito. Ele não chega no nosso espírito. Mas o nosso corpo é a parte mais vulnerável, porque o nosso corpo foi feito da terra, e o diabo usurpou do homem o domínio sobre a terra. Então o diabo adquiriu o direito de domínio sobre o nosso corpo quando ele nos enganou lá no Éden, e nós então ficamos sujeitos ao pecado. Por isso há uma necessidade, e eu digo urgente, urgentíssima, de guerrearmos de uma maneira mais eficiente, de uma maneira mais eficaz contra o pecado, porque o mundo inteiro ele jaz no maligno. A iniquidade vai se multiplicando e o amor vai esfriando dos corações, e nós vamos concordando com muitas coisas, nós vamos aceitando como normais, e quanto mais nós vamos nos conformando com este século, mais nós perdemos a renovação da nossa mente, mais nós perdemos a nossa transformação. Mas se nós não nos conformarmos com este século, nós lemos na quarta-feira passada, Romanos 12, 1 e 2, se nós não nos conformarmos com este século, nós não vamos andar segundo o esquema do mundo. A palavra do grego, esquema, para século, traduzida por século, tá? É o mesmo termo que nós usamos para esquema no português, é uma transliteração, significa o mundo, significa o sistema do mundo, significa as coisas do mundo, as coisas terrenas. E o apóstolo Paulo então faz uma relação aí dessas coisas terrenas. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza. Depois ele diz: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, porque tudo isso faz parte do velho homem, aquele que anda segundo o esquema do mundo. Na verdade, o esquema do mundo é o esquema do diabo. Ele é o pai da mentira, ele é o pai do engano, ele é homicida desde o princípio, e ele age para roubar, matar e destruir. A natureza de Lúcifer era uma natureza de adorador, ele era o querubim da guarda celestial, mas ele se corrompeu na sua natureza, e a sua natureza se tornou em adversário, Satanás.
uma natureza adversária de Deus. Então ele passa a reagir a tudo que diz respeito a Deus. Então, quando eu quero ter uma vida reta diante de Deus, ele se manifesta, Satanás, demônios, ele se manifesta tentando me impedir de andar na verdade de Deus. Por isso que nós enfrentamos tantas dificuldades, porque existe um acusador das nossas almas, existe um inimigo que trabalha contra nós. É por isso que Paulo escreve a Timóteo e diz: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Porque a natureza de Satanás é a natureza de adversário. O nome Satanás significa adversário. A natureza dele é a natureza de reação. Ele reage a tudo que Deus vai fazer na nossa vida. Por isso que nós falamos a respeito da promoção. Quando Deus nos promove, ou seja, nós alcançamos diante de Deus alguma posição, ou Deus estabelece para nós alguma posição no reino espiritual, há uma reação de Satanás. E essa reação, ela se manifesta. E na reação de Satanás, então, nós podemos identificar: Deus está me abençoando. É só você pensar um pouco, que você vai ver que é assim. Se você estiver servindo a Satanás, ele está satisfeito com você e não vai criar problema para você. Mas se você quer servir a Deus, ele está furioso com você e ele vai criar problema para você. Então, os problemas, as dificuldades, as perseguições, as aflições, elas nos fazem muito bem. É por isso que Paulo escreveu: em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Precisamos entender: a reação de Satanás é para nós prova evidente de que realmente Deus está nos abençoando. Nós estamos querendo servir a Deus, estamos guerreando para servir a Deus, então o diabo vai reagir. Se ele está reagindo contra você, adore a Deus, glorifique a Deus, agradeça a Deus, porque Deus está cuidando de você, Deus está liberando bênção na tua vida, Deus está se agradando de você, por isso que Satanás está reagindo. Agora, quando vai tudo tranquilo, está tudo normal, não tem problema, não tem dificuldade, aí você pode se preocupar. Pode se preocupar. Minha vida está boa demais. Não tenho preocupação, não tenho problema, não tenho dificuldade, minha vida está uma beleza. Olha, eu tenho medo dessas pessoas quando estão nessa vida boa demais. Não tem sintoma, não tem sinal, não tem identificação de que esteja vivendo piedosamente em Cristo. Porque todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a palavra de Jesus Cristo. Então esse evangelho da prosperidade aí está enganando muita gente. Está enganando muita gente, dizendo que quem está com Cristo tem a vida muito boa, não tem problema, não sofre. Antigamente tinha um outdoor grandão ali na cidade: pare de sofrer, venha para Jesus, venha para a igreja fulana, pare de sofrer. Não é assim que Jesus disse que vai acontecer. Se você quer seguir a Jesus Cristo, olha, saiba que você será perseguido. Você vai enfrentar dificuldade, vai enfrentar problema. É como diz o ditado: você quer uma vida tranquila, você quer uma vida boa? Então vá comer sopa de minhoca. Servir a Cristo não dá vida tranquila para ninguém, não dá vida boa para ninguém. Abre em Efésios capítulo 6. Preste atenção. Nós lemos esse versículo na quarta-feira passada, mas não lemos todo o texto não. Lemos só uma parte. Efésios capítulo 6.
Participe aí comigo, leia o versículo 10 até o 20. Perceba. Efésios 6, 10 a 20. Alguém pode ler, bem alto, forte. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Até o 20. Revesti-los de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecei inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazer. Isso. Há uma necessidade de tomar uma armadura, vestir uma armadura. Por quê? Porque nós estamos em guerra. As reações de Satanás, as ciladas do diabo, elas estão presentes e são frequentes. Nós que somos filhos de Deus, somos o alvo de Satanás, somos o alvo do diabo. Ele não vai guerrear contra aqueles que estão fazendo a vontade dele. Ele vai guerrear contra aqueles que estão fazendo a vontade de Deus, contra aqueles que estão querendo fazer a vontade de Deus. Então, é uma luta constante, é uma guerra constante. Ele fala que existe aí principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. São inimigos. Ele diz que existem os dardos inflamados do maligno. Ele diz que nós temos que vigiar em todo o tempo. Não podemos baixar a guarda. Ele diz que nós temos que orar no Espírito. Não é só falar oração, é orando em todo o tempo. Ou seja, é um contato direto com Deus, uma intimidade direta com Deus, para que o inimigo não alcance vantagem. Porque qualquer brecha, ele vai avançar contra nós. E ele está armando uma armadilha aqui, outra ali, outra acolá, um laço aqui, outro laço ali. Ele não para. Essa é a estratégia dele. Ele se aproxima da mulher e fala, é assim que Deus disse, e fala ao contrário. Deus não disse assim, mas você é induzido a acreditar que Deus disse assim. E aí ele diz, Deus sabe que no dia que você comer desse fruto aqui, você vai ser igual a ele. Ora, Lúcifer quis ser semelhante ao Altíssimo, por isso ele foi expulso. Aí ele induz os homens a serem iguais a Deus. E tem muita gente achando que pode ser Deus, pode ser igual a Deus, porque ele continua induzindo as pessoas, tentando enganar as pessoas. Se eu não estiver com a armadura de Deus, eu posso ser uma presa fácil, um soldado em guerra que não está preparado para a guerra. Então eu preciso estar preparado para a guerra. Veja que falar a verdade, praticar a justiça,
O capacete da salvação é pensamento sempre da palavra de Deus, da salvação em Cristo. Os pés calçados com a preparação do Evangelho. Onde eu estiver, eu tenho que levar o Evangelho. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Então, eu tenho que estar vigiando em todo o tempo, orando em todo o tempo, andando em todo o tempo no Espírito. Abra em Gálatas, capítulo 5, o versículo 16. Gálatas 5, 16. Pode ler aí. Isso. Pode ler o 17 também. Isso. A nossa carne, a nossa natureza terrena, ela nos leva a desejar algumas coisas, a querer fazer algumas coisas. A nossa vontade, ela não é boa. A nossa vontade, ela é contrária à vontade de Deus, porque os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, diz o Senhor, e os vossos caminhos não são os meus caminhos. Então nós temos um caminho, nós temos uma vontade, nós temos uma palavra diferente, porque nós somos da terra, formados da terra, nós nos tornamos com a natureza pecaminosa, a natureza terrena. Se nós não estamos andando no Espírito, nós vamos ceder à natureza terrena. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, os desejos da carne. Agora, esta é uma luta constante, todo dia, toda hora, todo minuto, a sua carne está querendo fazer a vontade dela. Por isso que o capítulo 7, Romanos, abre aí, Romanos capítulo 7. Paulo usa a expressão eu, e alguns ainda não entenderam, e nem eu, o que quer dizer esse eu aqui. Se Paulo está falando dele mesmo, ou se ele está falando do homem sem Cristo. Mas parece-nos, eu particularmente entendo, que Paulo está falando dele mesmo, não é do homem sem Cristo, porque no final ele vai usar uma expressão interessante aí a respeito disso. Romanos capítulo 7, versículo 7 em diante. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro,
mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então o apóstolo Paulo está falando de uma luta, é uma luta interna, uma luta interior. Eu vivo essa luta, você vive essa luta. Nós queremos fazer o bem, mas nós não conseguimos. Nós não queremos fazer o mal, mas nós fazemos. Porque nos nossos membros, na nossa carne, no nosso corpo, reside a lei do pecado. A lei que o diabo conseguiu implantar em nós pela nossa desobediência. Quando os nossos primeiros pais pecaram, esta maldade passou a fazer parte da natureza humana. Por isso que Davi disse: eu nasci em pecado, ou eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Por quê? Porque desde o nascimento nós já trazemos essa natureza do pecado. E essa natureza está nos nossos membros, está correndo aqui na nossa veia, está nos nossos olhos, nossos ouvidos, nosso nariz, nossa boca, está no nosso corpo. Então eu, de mim mesmo, eu sou escravo dessa lei de pecado, no meu corpo, na minha carne. Mas na minha mente, eu sou escravo da lei de Deus. Então eu sirvo a Deus, e eu procuro servir a Deus. Aí então eu encontro uma luta. Agora preste atenção, abra em Hebreus capítulo 12. Pastor, o que é pecado original? É o pecado que foi cometido por Adão e Eva, a primeira desobediência, chamado de pecado original. E porque esse pecado ele entrou na natureza humana, e toda a natureza humana foi corrompida, então nós falamos que nós sofremos as consequências do pecado original. Nós estamos no pecado original. Hebreus 12, leia o versículo 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não temos resistido até o sangue. Isso. Na vossa luta contra o pecado, o escritor da Carta de Deus está dizendo que existe uma luta, que nós lutamos contra o pecado, mas na nossa luta contra o pecado, nós não fomos ainda até o sangue. Quem é que foi até o sangue na luta contra o pecado? Jesus Cristo. Jesus Cristo foi por nós. Nessa luta contra o pecado, ele foi. É por isso que o apóstolo João diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Por isso que Paulo diz que ele cancelou todo o escrito de dívida que era contra nós. Agora então nós vamos entender como que nós vamos tomar iniciativa diante desse quadro, já que nós trazemos uma natureza pecaminosa, mas essa natureza pecaminosa, ela já foi levada até a cruz, o sangue de Jesus já foi derramado, então nós podemos desfrutar de uma renovação interior, e nós podemos então ser revestidos de um novo homem, agora segundo a imagem de Deus, restaurada em nós. Nós não precisamos mais viver no pecado. Agora nós já fomos capacitados para ter uma vida santa diante de Deus, porque Jesus já foi até o sangue por nós. Então observe que esse revestimento do novo homem, que Paulo fala aos Efésios, Paulo fala aos Colossenses, esse revestir-se do novo homem indica
uma novidade de vida. Abra 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. Alguém pode ler? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. As coisas antigas já passaram. Essas coisas antigas que referem-se a cerimônias de sacrifício de animais, essas coisas já passaram. Aquelas coisas antigas de penitência do povo, das festas do povo, essas coisas antigas já passaram, porque isso no passado. Ou como vivem os gentios. Quem são os gentios? Aqueles que ainda não creram em Jesus Cristo, os incrédulos. Eles ainda não creram em Jesus Cristo, então eles não foram feitos nova criatura ainda. E nós não podemos viver como eles. Por isso que Tiago diz que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Quem quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Nós já fomos libertos do império das trevas, nós não estamos mais debaixo do jugo de Satanás. Nós estamos agora servos de Deus, servimos a Jesus Cristo, Ele é o Senhor da nossa vida. Então, cabe a minha iniciativa. Jesus Cristo é o meu Senhor, eu sirvo a Jesus Cristo, eu ando no Espírito, eu oro em todo o tempo, eu vigio, eu busco o Senhor, porque Jesus Cristo é o meu Senhor. Eu faço agora a vontade dEle, não a minha própria vontade, mas a vontade dEle. Então, o desfrutar dos pecados que o mundo oferece constitui inimizade contra Deus. É por isso que ele está dizendo: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Isso está em nós. Nós fomos capacitados para isso. Nós podemos fazer as escolhas certas. Nós temos hoje condições de toda a vida vitoriosa em Cristo, sem o domínio ou fora do domínio de Satanás. Romanos capítulo 6, versículo 11. Sim. Ele está liberto dos pecados. Ele está liberto de todos os pecados. Ele é capacitado para não viver debaixo de pecado nenhum. Agora, a natureza pecaminosa de Adão, ela continua na vida daquele que aceita Jesus. Continua. Nós não trazemos a culpa do pecado original, porque a nossa culpa foi tirada, mas as consequências nós trazemos, que é a natureza pecaminosa. Por isso que nós que cremos em Jesus ainda pecamos, não como escravos do pecado, mas porque existe uma luta. A nossa natureza continua guerreando. O original, a palavra origem é início. Sim. Então nós continuamos nesse início, que é o início da carne. A carne continua com a gente continua na carne. Sim, sim. É o caminho que Satanás não tentando fazer, porque é mais próximo dele. Exatamente, exatamente. Só que a culpa foi tirada. Jesus nos libertou da culpa. Nós não temos a culpa nem do pecado original, nem dos pecados que nós cometemos, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Agora, as consequências nós continuamos sofrendo, inclusive as consequências do pecado original, que é a natureza corrompida, e nós continuamos pecadores e pecamos. Mas não quer dizer que nós estejamos debaixo do domínio do pecado. Ok?
É Romanos 6, verso 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Continua até o 13. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. E aí, para coroar o versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Isso. Então, o domínio do pecado, ele não está mais conosco. O pecado não domina sobre nós. Jesus Cristo domina sobre nós. Mas nós ainda estamos com essa natureza terrena, essa natureza pecaminosa, e ainda pecamos. Mas o pecado não terá domínio sobre nós. Por quê? Porque quando nós pecamos, nós corremos para Deus para confessar, para buscar o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Então essa é a nossa luta. Agora, é muito perigoso quando nós começamos a namorar o pecado, começamos a gostar do pecado e começamos a achar que tal coisa não é pecado. Esse é o perigo. E alguns, por causa disso, chegam até a apostasia, negam a fé, abandonam Jesus Cristo. Por quê? Porque vão se entregando ao pecado e permite que o pecado de novo tenha domínio. Eu sou pecador, mas eu não estou debaixo do domínio do pecado. Você é pecador, mas você não está debaixo do domínio do pecado. Nós não estamos debaixo do domínio do pecado. Por isso que nós temos que nos revestir do novo homem, revestir da armadura de Deus, para guerrear, para que não sejamos levados por todo vento de doutrina, como meninos, como diz o apóstolo Paulo. Nós precisamos de um aperfeiçoamento em Cristo. Então, qual é o nosso objetivo? Qual é o nosso alvo? É sermos perfeitos. Esse é o nosso alvo. Foi isso que Jesus disse a nosso respeito. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então nós temos um alvo, nós temos um objetivo, e nós estamos buscando essa perfeição. Agora, volta lá em Hebreus capítulo 12. Pastor, Sim. nós não estamos debaixo do domínio do pecado por causa do sacrifício de Jesus. Exatamente. Isso. Exatamente. É porque agora quem domina sobre nós é Jesus Cristo. Nós nos entregamos a Ele, nós confessamos o nome dEle. Então nós estamos debaixo do domínio de Jesus Cristo. Por isso que quando nós pecamos, nós ficamos totalmente incomodados. O Espírito Santo que habita em nós, ele não pactua com o nosso pecado e nós ficamos incomodados. E aí nós sentimos vergonha, sentimos raiva, sentimos desprezo, sentimos alguma coisa em relação a isso. Fala, mas eu não podia ter feito isso. Então eu volto para Deus, eu vou buscar o sangue de Jesus para me purificar desse pecado. Por isso que a confissão é necessária. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então nós temos que fazer confissão de pecado, sim. E eu agora adotei um novo sistema. Estou entusiasmado com o meu novo sistema. Tá? E você pode fazer isso. Tá? Quando eu sou lembrado pelo Espírito Santo, sou incomodado pelo Espírito Santo a respeito dos meus pecados, eu pego uma folha de papel e escrevo, como se eu estivesse mandando uma carta para Deus. Olha, Deus, eu fiz isso aqui, ó, e eu estou confessando e estou declarando que Jesus Cristo é o meu Senhor, o sangue de Jesus me purifica desse pecado. E aí eu pego e queimo nessa folha. Por quê? Porque Deus, Ele lança os nossos pecados na profundeza do mar e não se lembra dele mais. Se Deus faz isso com o meu pecado, por que eu tenho que ficar lembrando? Eu não vou ficar lembrando dos meus pecados, então eu vou queimar esses pecados, eles viram cinza, e aí eu não vou ficar lembrando nada. Se o diabo aparecer para me acusar, eu falei,
Meus pecados já foram para a profundeza do mar, Deus já esqueceu deles, já esqueci, porque o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Eu não vou aceitar a acusação. Pois sim. Mas às vezes, quando tem algum pecado que a gente não consegue esquecer, é porque por algum acaso não confessou direito? Não é porque não confessou, é porque ele está na sua memória e o diabo está usando a sua memória para te acusar. Eu quero ter jeito de deletar, né? Até que a gente delete, exatamente. Então tem que deletar. Você faz a confissão e deleta, é porque agora você recebeu o perdão que está declarado na palavra. Por quê? Porque é pela palavra que nós cremos, é pela palavra que nós recebemos o perdão. O que Jesus Cristo disse? Que ele cancelou todo o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança. Então eu tenho que receber essa palavra. Eu tenho que usar um dispositivo para receber isso. Tenho que receber esse perdão. Se eu não recebi, isso está me incomodando, o diabo está usando isso para me acusar. Eu tenho que apagar. Qualquer tipo de pecado Deus perdoa. Não. A blasfêmia contra o Espírito Santo ele não perdoa. Isso. Aí, sem ser esse, Olha, o sangue de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo é suficiente para pagar os pecados do mundo inteiro. Está lá em 1 João 2, 1 e 2. Tá? Ele morreu para pagar os pecados do mundo inteiro. Então não existe pecado que Jesus não possa pagar ou apagar com o sangue dele, a não ser o que ele mesmo declarou. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Foi ele que declarou. Não apaga. Pastor, Só um minutinho. Tinha pedido. Exato. Na verdade, nem todo conceito ministerial ele vai valer para todos. Só um exemplo: a visão que Deus deu para César Castelhano na Colômbia a respeito do G12 funcionou muito bem na Colômbia. Quando trouxeram a visão do César Castelhano para o Brasil e tentaram colocar essa visão no Brasil, deu quase tudo errado. Houve divisão de igreja, houve gente que abandonou a fé, houve problemas com pessoas que fizeram regressão e não voltaram da regressão. Então, uma série de problemas. Por quê? Porque Deus vai dando visão para um, para outro, visão ministerial, falando de visão ministerial. Então, nesses últimos dias, nessa última semana passada, é que o Espírito Santo comunicou isso comigo. Escreva tudo e queima, porque aí virou cinza, apagou, vai para a profundeza do mar. Aí não tem mais lembrança. Então aquilo que me incomodava, não precisa ficar me incomodando mais. Então eu achei que foi ótimo. Foi um alívio para mim quando eu fiz isso. Pode ser que para você não funcione. Foi algo que eu preferi adotar, mas agora o Tião já está dizendo que alguém já adotou isso anteriormente. E funciona. Então pode funcionar para mim, pode funcionar para você, pode funcionar para todo mundo. Vai depender da compreensão que você tem a respeito disso. Mas vamos lá, Hebreus capítulo 12 de novo, só para vocês verem aí essa questão para a gente encerrar. Ele diz assim: